Olá a todos e a todas, bem-vindos ao nosso canal Ensinar com o Património e esta é a rubrica Histórias que nos unem. Hoje estamos aqui, eu e a Dulcineia, para apresentar uma nova história, um novo livro para o nosso baú das histórias. E hoje vai ser a Dulcineia a apresentar. Então, Dulcineia, o que é que nos trazes? Olá, bem-vindos. Hoje trago O Destino de Aquiles, da Bimba Landman. Eu já trouxe uma vez um livro dela, também dos livros Horizonte, que era a incrível história do Ulisses. Aqui neste livro, também em banda desenhada, é o Destino de Aquiles. Portanto, é a história deste herói lendário, também ligado à Guerra de Troia. Claro que aqui eles fazem uma... Portanto, é só sobre esta personagem, não é? E sobre a vida dele. As ilustrações são muito parecidas com outro livro, porque são da mesma autora, não é? E é também, digamos assim, uma história construída por ela com base na mitologia grega, não é? Então ela diz assim: Aquiles, tudo o que os deuses tentaram para fazer-te imortal. Tentou a deusa Tétis, tua mãe, mergulhando-te no rio secreto do mundo subterrâneo. Essas poderosas águas conferiram a imortalidade. Depois continua. Portanto, as primeiras páginas são sobre, não é? São sobre o nascimento dele, como é que, quem eram os pais, porque é que foram estes pais e não outros. Portanto, eram os três maiores deuses, Zeus, Poseidon e Hades, apaixonaram-se pela mesma deusa, que era a Tétis, que é a mãe do Aquiles. Mas como havia uma profecia que dizia que se nascesse um imortal daquela deusa, ele iria destruir as outras deusas, eles então arranjaram todo um esquema à boa mitologia grega para ela se casar com um mortal. Ela casou-se com um mortal e daí nasceu o Aquiles, não é? Portanto, aqui foi o encontro da deusa, esta imagem é o encontro da deusa com o mortal com quem ela se vai casar, em que ela primeiro até se transforma numa labareda, numa serpente e depois finalmente numa lula. E quando se transforma numa lula, e ele agarra. Pronto, não sei o que isso quer dizer. Mitologia. Sim. Pronto, aqui é o nascimento do Aquiles, também está muito giro, porque ela era uma deusa associada ao mar, não é? E então aqui estão estas imagens a ir para dentro e aqui está o Aquiles a sair da mãe assim, também não come. Pronto, foi a forma como a Bimba, não é? Bimba Landman achou que poderia desenhar aqui o nascimento do herói, não é? Teve um parto dentro de água. Sim, ela escreveu mesmo isso, não é? Chega a hora em que Aquiles vai ver a luz do dia. Como uma maré, começam a crescer no ventre de Tétis as ondas do parto. A deusa mergulha no oceano, nada para o fundo do abismo e aí se oculta. Então continua, não é? Pronto, Aquiles vem ao mundo, tal como já retratado em filmes, a deusa mergulha o bebé no rio subterrâneo para essa água lhe conferir imortalidade, não é? Mas exatamente porque o pegou pelo calcanhar, ficou a parte dos tendões mortais, mas são o ponto fraco. Exatamente, daquilo, o ponto não é? fraco passa a ser aquele em que ela, quando lhe pegou e o mergulhou, aquela parte não ficou molhada. Pronto. E que depois, na Guerra de Troia, ele, aliás é posterior, acho, a morte dele, ainda que em determinados filmes ele morra na Guerra de Troia. Pronto, aqui depois é a infância dele, em que ele não é criado pela mãe, é criado por outro, pelo centauro, que lhe ensina a ser um grande guerreiro. E mais tarde, então, não é? Ele tem nobres feitos, faz muitas coisas guerreiras, e então mais tarde, aqui, acho que é aqui nesta página, que
que começa a história dele na Guerra de Troia, não é? Também é muito conhecida, junto com Ulisses, a sua prestação na Guerra de Troia. Eu acho os desenhos dela muito giros, muito interessantes. É uma banda desenhada muito bonita, muito diferente. Há outras bandas desenhadas de mitologia, mas esta realmente é um desenho muito bonito. Aqui é a guerra, não é? Até se vê pela configuração. Essa ilustração está muito bonita, apesar de ilustrar a guerra. Sim. Acho que, e é bastante elucidativa de como é que as coisas ocorriam naquela altura, quando havia estes confrontos. Sim. Entre vários povos. Os combates individuais, o combate coletivo, está muito interessante. Também é uma forma muito bonita de pintar. Depois também gosto muito da forma como ela ilustra, assim por cenas, em que a criança ou o jovem pode ler a cena e pode ler o que está escrito. Também é muito interessante esta forma de expor o assunto. Aqui já é sobre os vários episódios que vão acontecendo na Guerra de Troia, que tem a ver com por exemplo, ele ter tido conflitos com o rei, porque ele era um guerreiro que tinha soldados, tinha outros guerreiros com ele. E ele, digamos assim, era autónomo, porque era a forma de fazer guerra na altura, não é? Portanto, haviam questões, houve conflitos que criaram problemas, e isto é sobre esses conflitos. Depois é sobre a tristeza dele, ele ainda vai ter com a mãe aqui no Rio, não é? E depois é sobre aquele problema que ele teve também, que ele ficou com uma cativa, a Briseida, não é? E depois o rei tirou-lhe e ele ficou muito zangado, e foi isso que, digamos, catapultou o final da Guerra de Troia, não é? Pronto, que também está contado, digamos assim, no outro livro, no Odisseia, acho eu. Da banda desenhada, não no original. Pronto, depois, aqui é com a mãe, ela dizer que estava muito triste, que quando se deu a morte do Heitor, não é do Heitor, é do Patroclo, do primo dele, portanto aqui no combate dá-se a morte do primo dele, ele fica muito zangado, e é quando ele decide que tem que matar o Heitor, que era o filho do rei troiano, portanto do rei Príamo. E pronto, e ele acaba por ser, digamos assim, o guerreiro que mata o filho do rei, o príncipe, e a guerra termina. Quer dizer, a guerra não termina nessa altura, mas teoricamente a força, a partir daí os troianos estão votados à desgraça. A partir do momento em que o príncipe morre, não há muito a fazer. Pronto, e aqui é o final, a morte do próprio Aquiles, e assim termina o livro, desde o nascimento até à morte dele. Depois temos aqui um poema. Portanto, o texto e os desenhos são feitos, por exemplo, aqui esta imagem é muito gira, que é o rei Príamo, quando vem buscar o corpo do filho que estava para entregá-lo, que está também num filme, não é? Acho que há um filme que também representa bem que representa muito bem esta parte. A partir do momento em que se fala de Troia, já há filmes que trabalham muito bem esta parte e que são mais ou menos fidedignos à história, não é? Pronto. Porque Aquiles, na sua fúria, acaba por levar o príncipe de rasto e o rei... Tem uma morte indigna. Sim, e o rei vai buscar o corpo. Vai pedir. Pronto, e isso está mesmo na história original, e portanto o filme seguiu a história original. Pronto, e depois aqui é sobre a morte dele. E é assim, este livro sobre mitologia. Acho que é muito interessante até para introduzir o tema aos jovens e às crianças. Acho que é uma forma muito interessante de Sim, se eles tiverem interesse também dos deuses, é uma forma também de perceberem aqui algumas funções e algumas histórias paralelas que foram ocorrendo. Sim, e outras formas de ver, muitas vezes outras formas de ver a realidade,
surgem aqui. O grande problema da mitologia é ser um pouco confusa, não é? A mitologia é muito confusa. E, portanto, às tantas, isto já é demasiadas personagens com demasiados poderes. Mas também, de certa forma, é bom para ver que a humanidade, para as crianças verem que a humanidade também é confusa, não é? Somos todos seres tão complexos que é normal que na mitologia os deuses e os humanos, né? Porque há sempre esta ligação entre os deuses e os humanos de alguma forma. Aqui, no caso de Aquiles, que teve que nascer fruto de um humano, e que era humano, quando nasceu, depois exatamente. Por outros meios é que se tornou, no fundo, imortal. Ou semideus, ou não é? Semideus, porque ele nunca se torna imortal. Não, ele nunca se torna imortal, não. Ele depois acaba por morrer, não é? E esta humanização até dos deuses, não é? Porque eles tiveram medo que surgisse de facto algum ser que os pudesse suplantasse, que os pudesse destornar. A profecia era mesmo essa, era que se nascesse um imortal daquela deusa, que poderia ter o poder de os suplantar e de os destruir, não é? Sim, de os destruir, sim. Ou seja, humanizar também os deuses, que, apesar de eles estarem lá num pedestral, também têm emoções e também. Mas também é engraçado que, de certa maneira, com a Guerra de Troia, e ele traz o fim a um período histórico, que é o da Idade do Bronze, não é? Portanto, digamos assim, esta história, não é, no fundo, ele também traz um fim a Troia, e Troia vai ser o final daquela população, e, por exemplo, os romanos gostavam muito de dizer que eram descendentes longínquos dos troianos. Portanto, marcou uma era. Sim, marcou uma era, sim. Obrigada, Dulcineia. Um novo livro para o nosso baú. Obrigada também a vocês por nos acompanharem. Se tiverem interesse em continuar a seguir as nossas histórias que nos unem, podem, se ainda não viram os vídeos anteriores, podem pesquisar no nosso canal e têm acesso a outros livros com diferentes temas relacionados com o património. Se tiverem sugestões, enviem-nos um e-mail ou mesmo deixem nos comentários algumas sugestões ou algumas opiniões que possam partilhar connosco. E até uma próxima!